Olá, boa tarde, boa noite, né? Já às 18 horas a todos e a todas. Vamos aqui iniciar uma conversa agora sobre os estudos das origens judaicas do povo brasileiro. Esses estudos foram desenvolvidos através da pesquisa da professora Anita Novinsky, professora da USP, e que pôde consultar os registros da Biblioteca do Tombo, lá em Portugal, em Lisboa precisamente, e que se descobriu muita coisa. Por exemplo, vamos aos fatos. Quando tanto Espanha como Portugal, esses dois países aí chamados de Península Ibérica, eles oficializaram como religião dos reis, de todo o povo, como religião cristã, as famílias judias que viviam ali, se instaladas, né, há vários e vários anos antes, passam a sofrer várias perseguições, passam a sofrer vários tipos de violências. Eles popularmente eram chamados de marranos, que quer dizer marranos. Esse é um termo medieval que significa porcos. Vamos dizer assim, pejorativamente se referiam a ele como porcos. Infelizmente, esse período iniciado e controlado aí pelo período da Inquisição foi um dos mais difíceis, o período em que mais se matou mulheres. Mulheres, homens, mas qualquer uma que conhecia determinada planta que sarava determinado mal, né, o poder da cura, porque ela tem o poder da cura. Então ela era denunciada e muitas vezes morta, né, queimada em fogueiras, torturada antes, mas, né, sempre muito de forma violenta. Foi o período da história que mais se matou as mulheres por qualquer falsa denúncia. Ela era julgada de maneira sumária e executada, né? E os homens também sofreram grandes violências, suas posses, suas famílias eram totalmente devastados. Então, os judeus, essa perseguição aos judeus, inclusive durante o período da epidemia da peste bubônica, também conhecida como peste negra, ele passa a ser um fator de entendimento que Deus estava castigando o povo por ter acolhido décadas antes aquela população judia. A saída para eles, para evitar tanta hostilidade, era ir para novas terras. E mesmo assim, terras cristãs não poderiam praticar o judaísmo, teriam que negar completamente o seu passado, a sua ancestralidade judaica. Pois bem, esse período foi o período do auge da implantação da indústria açucareira no Brasil, né? Precisava de gente com dinheiro para investir, adquirir lotes através das sesmarias, né? As primeiras divisões de terra no Brasil, e investir mesmo seu capital na produção do açúcar, que era o ouro branco para a coroa portuguesa. Nessa hora eles nem ligavam se eles eram judeus, mas vindo para cá, aqui eles eram proibidos de praticar o judaísmo. Antes mesmo de descerem dos navios que os traziam, principalmente aquelas famílias que foram para o Nordeste, eles pegavam a água do mar e se jogavam. Tu serás Maria, tu serás João, tu serás Antônio. Eles eram batizados dessa forma, assim, abrupta, patética mesmo, né? Mais violenta, com nomes cristãos. E os seus sobrenomes, né, podem nos dar alguma dica quando ele é de origem vegetal, de origem mineral ou de origem religiosa. Por exemplo, Maria da Silva Pereira. Pereira é uma planta. José de Oliveira. Oliveira é uma planta. Então seria de origem vegetal. Mineral, por exemplo, Antônio José da Rocha, Francisco da Silva Ferreira, minerais. Religioso, Maria José
da Conceição, Antônio dos Santos, origem religiosa. Então, esses sobrenomes podem dar alguma dica de que aquela pessoa teve um ancestral antigo de origem judaica. Muitas pessoas não têm a menor noção disso. Depois, esses donos de engenhos judeus, né, mas que aqui eram os cristãos novos, adquiriam, né, os engenhos de açúcar e também os grandes lotes de homens africanos que aqui foram escravizados. Eram violentos também, né, castigavam de forma violenta os africanos que tentavam fugir, tentavam se refugiar, né, na mata e tudo mais. Após o período da libertação dos escravos, a lenta, longa, né, libertação dos escravos no Brasil, esses ex-escravos que passam a precisar, né, se registrar com documentos, eles são conhecidos pelos seus nomes e seus sobrenomes. Então eles começam a se autodenominarem com os sobrenomes dos seus antigos donos, né? E sem direito a nada, herança, ajuda, amparo, escolaridade, eles vão tentando sobreviver dessa forma. Então, quer dizer, esses tornam-se ainda mais injustiçados, porque tiveram toda a sua história na África negada, começaram a sua descendência aqui, e essa descendência agora, após a libertação, né, encontrava-se assim, sem documentação, sem nada, né? Essa tentativa de negar a origem dos judeus aqui no nosso povo, que muita gente nem sabe disso, né? Os livros oficiais não registram essa história, muito menos os livros didáticos. Por exemplo, maqueia e escondem a origem, né, de importantes personalidades. Por exemplo, Regis Bittencourt, que dá nome a uma das estradas que nós conhecemos da região sul, né? Também Fernão Dias, Raposo Tavares, todos eles são de origem judaica. E por que não foram combatidos? Portugal precisava de homens que desbravassem os interiores do Brasil, né? Não só na captura de índios, também dos escravos que fugiam, mas principalmente que buscassem ouro, prata, né? Dessem início ao processo de mineração, né? E esses homens brutos eram muito bem vistos, eram muito bem aceitos. Faziam o serviço que o governo português não poderia fazer, né? Mas precisava encontrar essa mineração tão preciosa. Pois bem, aí está uma das partes da história do Brasil pouco falada ou quase nunca falada e que os registros oficiais negam e renegam. Mas existiu. É importante a gente saber a respeito disso e, se você tem essa curiosidade, fazer uma pesquisa a respeito dos sobrenomes, né, o seu sobrenome, o sobrenome dos seus familiares, de onde qual a origem. Vale a pena também, uma sugestão, fazer uma visitinha, né, no Museu da Imigração, que fica aí entre a estação Belém e a estação Bresser do metrô. Bastante interessante, né? É isso que eu tenho para falar.